Finalmente, e não menos importante, muito boa noite para o pessoal do YouTube. Já estamos em todas as plataformas: YouTube, Facegram, YouTube, Facebook e Instagram. Tudo rodando, tudo tranquilo, tudo ótimo. Então vamos começar mais uma aula sem mais demoras. Vamos lá, gente. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre matrizes e determinantes. Então, olha lá. E o que são matrizes? Uma matriz nada mais é do que uma tabela, né? Uma matriz é uma tabela. E são representadas por letras maiúsculas, e os elementos da matriz são representados por letras minúsculas. Por exemplo, o A. A matriz A, perceba que está aqui o A maiúsculo, é uma matriz com 3 linhas e uma coluna. Sempre em matriz, você vai ver que é primeiro linha, depois coluna. Sempre, sempre, sempre. Então, linha e coluna. É o professor Luiz Cláudio. Então, linha e coluna. Então, tem 3 linhas e uma coluna. É a chamada matriz coluna. Cada elemento aqui tem seu endereço, representado pela linha e pela coluna também. Então, por exemplo, esse cara aqui é o A11. Ele está na linha 1, coluna 1. Na linha 1, coluna 1, é o A minúsculo 11, dá menos 7. Tem o A21, está na linha 2, coluna 1, dá 5. E o A31, que está na linha 3, coluna 1, que dá a raiz de 3. Sempre linha e coluna, não se esqueça, gente. Essa daqui é a chamada matriz coluna. Essa matriz ela tem uma linha e 3 colunas, então a matriz B ela é 1 por 3. Cada elemento é representado pela letra minúscula e cada um tem seu endereço. Por exemplo, π é o elemento da linha 1, coluna 1. B11 é igual a π. Depois tem o B12, linha 1, coluna 2, é igual a 2. E o B13, linha 1, coluna 3, é o menos 5. Essa daqui é a chamada matriz linha. E a gente tem aqui a matriz C, que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. Cada elemento é representado por linha e coluna. Então, por exemplo, este elemento aqui está na linha 1, coluna 1. Então, a gente representa por C minúsculo, 1, 1. C11 é 3. Depois, o menos 7 seria o C, linha 1, coluna 2, C12. Depois, o 2 seria o C13. Depois, a gente tem aqui o C21, que vale 1. O C22, que vale 5. E o C23, que vale menos 9. Já essa daqui é a chamada matriz retangular, onde o número de linhas é diferente do número de colunas. E aqui eu tenho uma matriz quadrada, a matriz D é 3 por 3, a gente representa assim, ó, D3. Quando você coloca só um número do lado da matriz, quer dizer que o tamanho dela é quadrada de ordem 3. Nesse caso, 3 linhas e 3 colunas, sempre linha e coluna. E cada elemento será representado pelo número de linhas e número de colunas. Então, a gente tem aqui o 5, é o A1, o D11. O D11 é 5. O menos 12 está na linha 1, coluna 2, então é o D12, menos 12. A raiz de 3 está na linha 1, coluna 3, então D13. Depois, o 13 está na linha 2, coluna 1, D21 é 13. Linha 2, coluna 2, D22 é 36. E linha 2, coluna 3 é o D23, que é 9. O 27 é o D, linha 3, coluna 1, D31. O menos π, linha 3, coluna 2, D32. E a raiz de 13, linha 3, coluna 3, raiz de 13. Essa é a matriz quadrada, é a matriz mais utilizada pela gente, é a matriz quadrada. Gente, ó, as matrizes podem ser representadas entre
parênteses, aqui ó, 2 parênteses, uma matriz, 2 colchetes, abre o colchete e fecha o colchete, ou a notação mais rara, que é a barra dupla. A barra dupla também representa uma matriz. Beleza? Vamos fazer um exercício então? Bora lá para mais um exercício? Gente, eu quero ver se vocês conseguem fazer essa questão. Será que o pessoal tá tão afiado assim mesmo? Será? Será que você conseguiria fazer essa questão? Muitas questões de matrizes são pura interpretação. E é o caso dessa questão aí. Vamos fazer ela só no outro programa, porque eu gosto mais do outro programa, eu fico mais confortável no outro programa. Então, vamos, bora lá! Agora vai, hein? Olha lá, gente. Aqui a gente tem uma questão. Aqui, beleza? Aqui a gente tem uma questão do ano de 2010 e a banca é Sesgran Rio. Bora lá, então. Considere 3 fazendas F1, F2 e F3 que produzem os tipos de grãos G1, G2 e G3. A matriz M 3x3, ou seja, M e J, a gente pode pensar assim, ó, é I de inha, é sempre linha, e J de joluna. Então, ó, o I é inha e o J de joluna. Então, é linha e coluna, 3x3. M, I, J. O IJ é inha e joluna. Apresenta as quantidades de cada tipo de grão em toneladas, produzidas pelas 3 fazendas em 2009. Cada elemento M e J indica a quantidade de grãos. Aqui está 1, gente, mas é I. A quantidade de grãos I produzida na fazenda J. Então, eu vou reescrever a matriz e fazer uma releitura aqui com vocês. Então, aqui a gente tem 269, 184, 201, 122, 167, 189. Depois a gente tem 187, 145 e 174. Tudo bem? Vamos lá, então. Olha lá, ó. Ele fala grão I fazenda J. Então, grão I quer dizer que o grão é a linha. Grão inha. Então, aqui seria o grão 1, grão 2, grão 3. J, ó, FJ, fazenda é a coluna. Então, aqui a fazenda 1 é a coluna 1, fazenda 2 é a coluna 2 e a fazenda 3 é a coluna 3. Vamos entender cada questão aqui antes de a gente resolver. Eu vou começar aqui a questão pelo item B. Então, vamos começar aqui pelo item B. A produção do grão 1 da fazenda 3 foi menor do que nas demais. Grão 1 na fazenda 3 foi menor do que nas outras duas? Foi menor que na 1, mas não que na 2. Portanto, o item B é falso. Olha só, a produção de grão 3 foi maior do que a produção de grão 2 na fazenda 2. Então, pera lá, na fazenda 2, grão 3. É esse aqui. Ele foi maior do que o grão 2? Foi maior? Não, é o inverso, né? O grão 2 que foi maior que o grão 3. Então, errada também. A fazenda 3 produziu 31 toneladas a mais de grão 2 do que a fazenda 2. Então, vamos lá. A fazenda 3 produziu
Vamos ver, 31 toneladas a mais de grão 2 do que a fazenda 2. Então, tudo isso é grão 2. Então, tá aqui, ó, nessa linha. Então, olha lá, ó, fazenda 3, grão 2, 189. É igual a 31 mais fazenda 2, grão 2, 167. 167 mais 31 não vai dar 189, ó. Perceba que termina em 8. Então, esses caras são diferentes. Portanto, falsa. A fazenda 2 produziu ao todo 478 toneladas. Para eu saber quanto que a fazenda 2 produziu, basta eu somar esses três números. Portanto, somando 184 mais 167 mais 145. Somando, então, dá 12, 12 com 4 dá 16, sobe 1. 8 mais 1, 9, com 6, 15. 15 com 4 dá 19, sobe 1, já furou, né? 496. Produziu ao todo 478? Não. Vamos lá. A produção total da Fazenda 1 foi maior do que a Fazenda 3. Como é que eu vou fazer a produção total da Fazenda 1? Basta eu somar os três números. Se eu somar os três números, eu obterei a produção total da Fazenda 1. Então, vamos ver quanto produziu a Fazenda 1. 9 mais 2, 11 mais 7, dá 18, sobe 1. 6 mais 1, 7, com 2, 9. 9 com 8, 17, sobe 1. 2 com 3, 4, 5. 578 foi o que foi produzido na Fazenda 1. O autor compara a Fazenda 1 com a Fazenda 3. Vamos então somar tudo que foi produzido na Fazenda 3. 201, 189 e 174. 9 mais 1, 10 mais 4, 14, sobe 1. 8 mais 1, 9, 9 mais 7, 16, sobe 1. 2 mais 1, 3, 4, 5. Quem produziu mais, então, foi a Fazenda 1. Produção total de grãos da Fazenda 1 foi maior que na Fazenda 3? Sim. Portanto, a alternativa A. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? É isso aí, minha gente. Vamos agora para mais um restinho de teoria. Tem mais teoria aí pra gente. Então, bora lá. Olha só, agora a gente está vendo a geografia da matriz. O que é isso aqui? Isso aqui são os elementos da diagonal principal. É quando a linha é igual à coluna, ó. A11, A22, A33, A44. Quando a linha for igual à coluna, eu estou diante dos elementos da diagonal principal. A outra diagonal da matriz é a chamada diagonal secundária. Esta região verde é aquela em que a linha é menor do que a coluna, ou seja, inha menor do que joluna. Então, A12, A13, A14, A23, A24 e A34. Perceba que a linha é sempre menor do que a coluna. E essa outra região aqui, a linha é maior do que a coluna, ó. A21, A31, A32, A41, A42 e A43. Beleza? Esta, então, seria a geografia da matriz. Matriz transposta. A matriz transposta é quando a linha vira coluna e a coluna vira linha. Então, nós teríamos o seguinte. A matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que 1, 2, 3 é a primeira linha. Então, a matriz transposta é representada por A elevado a T. Aqui é 1, 2, 3 é a primeira linha. Agora 1, 2, 3 é a primeira coluna. 4, 5, 6 é a segunda linha. Portanto, 4, 5, 6 será a segunda coluna. Além disso, a gente pode afirmar o seguinte.
Perceba que a matriz A é 2 por 3. E a matriz transposta, que é representada por A elevado a T, tem 3 linhas e 2 colunas. Portanto, é 3 por 2. Então, isso aqui, ó, a linha e a coluna fica invertida até na ordem da matriz. Beleza? Vamos continuar, então. Matriz nula. O que é uma matriz nula? É quando todos os elementos são iguais a zero. Portanto, esta seria a matriz nula, que é uma matriz quadrada de ordem 2. Então, ela tem 2 linhas e 2 colunas, todas iguais a zero. E aqui é uma matriz retangular com 3 linhas e 4 colunas, todas iguais a zero. Então, sempre que todos os elementos são iguais a zero, eu estou diante de uma matriz nula. Matriz identidade, essa é importante. A matriz identidade ou matriz unidade são matrizes quadradas em que todos os elementos da diagonal principal é 1 e o resto é 0. Lembra o que é a diagonal principal? É quando a linha é igual à coluna. Então, eu tenho aqui, ó, a matriz identidade, que é representada por I, de ordem 2, então tem 2 linhas e 2 colunas. É a matriz identidade de ordem 2. A diagonal principal é 1 e o restante é tudo 0. Aqui eu tenho a matriz identidade de ordem 3, lembrando que a matriz é sempre de quadrada, tem 3 linhas e 3 colunas, e a diagonal principal é tudo 1 e o resto tudo 0. Então, ó, igualdade de matrizes. Como a gente vai trabalhar com a igualdade de matrizes? Se a gente tem A e B, duas matrizes de mesmo formato, dizer que elas são iguais significa dizer que elas têm os mesmos elementos nas mesmas posições. Vamos dar um exemplo, vai ficar bem mais claro aí para vocês. Por exemplo, eu tenho essa matriz XY, Z e W. E aqui é 1, 2, 3 e 4. Então, ó, perceba que a matriz X, aliás, o elemento X, está na primeira linha e primeira coluna. E aqui também está na primeira linha e primeira coluna, portanto, x é igual a 1. Este elemento está na primeira linha, segunda coluna, e este elemento também está na primeira linha e segunda coluna, portanto, y é igual a 2. Este elemento está na segunda linha, primeira coluna, e este elemento também está na segunda linha, primeira coluna, logo z é igual a 3. E, finalmente, o elemento da segunda linha e segunda coluna é igual ao elemento da segunda linha e segunda coluna. Portanto, W é igual a 4. Soma de matrizes. Se a gente somar duas matrizes, a gente tem que ter sempre o mesmo formato. Ou seja, nesse caso, são 3 linhas e 2 colunas. Só dá para somar matriz com o mesmo formato, com a mesma ordem, né? Ordem da matriz é a mesma coisa que tamanho, viu? Então, ó, ordem de uma matriz é a mesma coisa que tamanho ou formato. Então, a gente tem aqui a ordem da matriz, tem que ter a mesma ordem. Para somar duas matrizes, basta somarmos os elementos correspondentes. Por exemplo, estamos somando uma matriz 3 por 2 e outra matriz 3 por 2, o resultado será uma matriz 3 por 2. E como eu devo proceder? Olha só, 1 mais 3 vai ser igual a 4. Menos 2 mais 0 vai dar menos 2. 4 menos 1 vai dar 3. Menos 5 mais 4 dá menos 1. Menos 7 mais 7 vai dar 0. E 2 mais 3 vai dar 5. Portanto, aqui eu tenho a matriz resposta que equivale à soma das duas primeiras. Multiplicação de matriz por um número. Como a gente multiplica uma matriz por um número? Eu tenho a matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Se eu quiser multiplicar ela por 2, basta multiplicar todos os elementos por 2. Portanto, ó, a matriz que é representada por 2 vezes o A seria 1. 1 vezes 2, 2. 2. 2 vezes 2, 4. 3. 3 vezes 2 dá 6. 4. 4 vezes 2 dá 8. 5. 5 vezes 2 dá 10. 6. 6 vezes 2 dá 12. Tá bom? Então, seria isso. E se a gente quiser multiplicar por menos 3? Então, o que a gente vai ter que fazer? Multiplicar todos os elementos por menos 3. Então, menos 3A é a representação da matriz multiplicada por menos 3. Então, vamos multiplicar todos os elementos por menos 3. 1 vezes menos 3 dá menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. 3 vezes menos 3 dá menos 9. 4 vezes menos 3 dá menos 12. 5 vezes menos 3 dá menos 15. E 6 vezes menos 3 dá menos 18. Então, mostrei aqui multiplicando por um número positivo e por um número negativo para você ver como é a multiplicação de matriz por um número. Beleza? Agora vem multiplicação de matrizes, ou seja, uma matriz por uma matriz. Muita gente acha que eu posso só multiplicar matrizes de mesmo formato, só que não é bem assim. Olha só, uma matriz de ordem 2 por 3, ou seja, uma matriz de tamanho 2 por 3 e outra matriz B 3 por 3, elas podem ser multiplicadas. A condição para que você multiplique duas matrizes é a seguinte: os elementos mais internos devem ser iguais. Portanto, como 3 é igual a 3, A vezes B eu posso multiplicar. Se eu pegar a matriz C vezes a matriz D, perceba que os elementos internos não são iguais. Portanto, não dá para eu multiplicar essas matrizes. E a matriz E e F, uma é 1 por 7 e a outra é 7 por 7. Perceba que os elementos internos são iguais, portanto, dá para eu multiplicar essa matriz. Essa e essa dá para eu multiplicar. E a resposta que eu vou obter multiplicando essas matrizes seria uma matriz 2 por 3. Então, ó, a matriz A vezes B é 2 por 3. E do mesmo modo, a matriz E vezes F seria uma matriz 1 por 7. Então, a matriz E vezes F é uma matriz 1 por 7. Tem uma linha e 7 colunas. E como a gente vai fazer realmente a multiplicação da matriz? Na prática, vou mostrar para vocês agora. Olha só, eu tenho duas matrizes aqui, A e B. Então, como eu devo multiplicar duas matrizes? Eu vou fazer uma espécie de escadinha com a matriz A e B. Ó. Tem a matriz A aqui e aqui a matriz B. A resposta vai ficar exatamente no vão dessa escada. Então, aqui ó, no vão da escada, eu obterei a resposta. Para eu chegar à resposta, basta fazer o seguinte. Para obter o elemento da primeira linha e primeira coluna, eu multiplico a primeira linha com a primeira coluna. Primeiro vezes o primeiro, mais segundo vezes o segundo. Acompanhe comigo, ó. 1 vezes 2, 2. 6 vezes 3, 18. 18 mais 2, 20. Para obter esse elemento aqui, que está na primeira linha e segunda coluna, basta multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. E eu multiplico primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. É bem diferente a multiplicação de matrizes, né? 1 vezes 4, 4. 3 vezes 8, 24. 24 mais 4, 28. Depois vem, para obter esse elemento aqui, que está na segunda linha, primeira coluna. Eu multiplico os elementos da segunda linha com a primeira coluna. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 6, 42. 42 mais 10 vai dar 52. Então, 52 é a resposta.
Depois, para obter o elemento da segunda linha e segunda coluna, eu vou multiplicar a segunda linha com a segunda coluna. Primeiro vezes o primeiro, mais segundo vezes o segundo. Então, ó, 5 vezes 4, 20. 7 vezes 8, 56. 56 mais 20, 76. Beleza? Essa é a multiplicação de matrizes. Eu sei que ela é um pouquinho mais complicada, então vou dar mais alguns exemplos. Vamos supor que a matriz A agora seja essa matriz aqui, ó, que ela tem 3 linhas e uma coluna. A matriz A é 3 linhas por uma coluna. E a matriz B, ela tem uma linha e 3 colunas. A matriz B, uma linha e 3 colunas. Então perceba que os elementos internos são iguais. Então eu posso multiplicar a matriz A vezes B. Como eu vou fazer? Linha vezes coluna. Então, primeiro vezes o primeiro. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 4 dá 4. Depois, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Tem que combinar o sinal também. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. E menos 2 vezes 4 dá menos 8. O 3 com menos 1 vai dar menos 3. Depois o 3 com 3 dá 9. E o 3 com 4 dá 12. Então, essa daqui seria a matriz A vezes B. E se eu inverter a ordem dessas mesmas matrizes? Perceba que o B seria 3. Opa, o B seria 1 por 3. Riscar aqui, vai. O B, ele é 1 por 3. E o A é 3 por 3. Perceba que esses dois são iguais, então daria para eu multiplicar. E ó, ao multiplicar A vezes B, vai obter aqui ó, uma coisa bem interessante. O que a gente vai obter aqui? A gente vai obter uma outra matriz. E essa matriz é 1 por 1. Ela tem uma linha e uma coluna. Para eu obter essa matriz, basta eu multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Então, vou multiplicar o primeiro com o primeiro. Então, menos 1 vezes 1 dá 1. O segundo com o segundo. E o terceiro com o terceiro. Então, vamos lá. Ó. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 3 vezes menos 2 dá menos 6. E 4 vezes 3 dá 12. Portanto, vai dar 12 menos 7, que é igual a 5. Portanto, isso aqui vai ser igual a 5. É claro que não é obrigatório se fazer a continha aqui do lado. Eu só fiz para a gente se orientar melhor, tá bom? E perceba que uma coisa aqui, ó, muito legal nas matrizes. A vezes B é diferente de B vezes A. Ou seja, a ordem dos fatores altera o produto nesse caso. Então, a ordem dos fatores altera o produto nesse caso. Bem? Bora lá, vamos fazer a próxima questão? Vamos lá, então. Eu me sinto mais confortável aqui. Essa questão, cara, muito, muito, muito legal. E exige muita técnica aí, essa questão. Vamos lá, então. Como a gente vai fazer esse tipo de questão? Como a gente vai fazer esse tipo de questão? Vamos lá. A gente tem o seguinte aqui. A gente tem a tabela 1 e a gente tem a tabela 2. Espera lá, vamos dar uma lida na questão, senão dá uma complicada, né? Opa, ixi, deu uma falhada aqui, peraí. E agora foi. Agora sim. Ótimo, olha lá, ó. Então vamos lá, gente, ó. Questão da Sesgran Rio, ano de 2011. Questão da Sesgran Rio, ano de 2011. Ela diz o seguinte, ó. A tabela 1 apresenta as quantidades médias de combustível em litros vendidas semanalmente em 3 postos de abastecimento da mesma rede. O preço praticado em um dos postos é o mesmo preço praticado pelos outros 2.
Esses preços por litro em 2 semanas consecutivas estão apresentados na tabela 2. Com os dados das tabelas 1 e 2, são montadas as matrizes A e B a seguir. Beleza, tem a matriz A e a matriz B. Que representa os valores médios arrecadados em cada um dos 3 postos por semana com a venda de combustíveis. Identificando-se A de T e B de T como as matrizes transpostas de A e de B, respectivamente, a matriz C é definida pela operação, como é definida a matriz C. Então vamos pensar, ó. A matriz C, ela é 2 por 3. Vou escrever ela aqui. A matriz C é 2 por 3. Se eu pegar a matriz A ela é de que ordem? A matriz A é 3 por 3. E multiplicar pela matriz B, a matriz B é 3 por 2. Tá? Dá até para a gente multiplicar. Por quê? Porque os números internos são iguais. Só que a matriz A vezes B, que daria a matriz C, ela é 3 por 2. Cuidado que a matriz 3 por 2 é diferente da matriz 2 por 3. Portanto, A vezes B, 3 por 2, não é válida, tudo bem? A vezes B, 3 por 2, não é válido. Vamos lá. A outra matriz seria A transposta. Ora, A transposta é uma matriz de ordem 3 por 3. E B a transposta é uma matriz de ordem 2 por 3. Perceba que nesse caso nem dá para multiplicar. Por quê? Porque os números são diferentes, portanto, não dará para a gente multiplicar. Então, com certeza, a A está incorreta e a B também é incorreta. B vezes A. Vamos pensar. B, ela é 3 por 2. B é 3 por 2. E A é 3 por 3. Então, ó, B vezes A, o que vai acontecer? Nada. Não dá para multiplicar. Não dá para multiplicar. Portanto, item C, incorreto. O item D diz B a transposta vezes A. Bom, B é 3 por 2. Então, B a transposta será 2 por 3. E o A é 3 por 3. Opa! Vamos lá. Então, aqui o que está acontecendo? Dá para a gente multiplicar. E a resposta, que seria a matriz C, ela é 2 por 3. Então, a resposta que é a matriz C é 2 por 3. Então, essa daqui pode ser, tá? E B a transposta vezes A transposta? B a transposta é 2 por 3. E A transposta é 3 por 3. Então, aqui o que acontece? Ó, os números são iguais. Então, vai dar para multiplicar. E a resposta, que é a matriz C, é a matriz 2 por 3. Então, a gente tem um empate técnico aqui, ó, entre a alternativa D e a alternativa E. Como eu vou desempatar isso? A gente vai pensar da seguinte maneira. Vamos ver o que é o B a transposta. Ó, B a transposta é a tabela 2 transposta. Então, vamos lá, ó. B a transposta seria o quê? Tabela 2, como é que é? Semana 1, ó, a linha vira coluna e a coluna vira linha. Semana 1, semana 2. E aqui, ó, vai ficar os combustíveis etanol, gasolina e diesel. Então, ó, cada elemento que está representado aqui, ó, seria o etanol, gasolina e diesel vendidos na semana 1 e na semana 2. Essa é a B a transposta. E o A? O A seria o seguinte, o A seria etanol, gasolina e diesel. Certo? E aqui vai ser posto 1
posto 2 e posto 3. Se eu multiplicar aqui, ó, linha vezes coluna, o que que vai dar? Vai resultar esse cara aqui. Então, aqui vai ficar o posto 1, o posto 2 e o posto 3, correto? Posto 1, posto 2, posto 3. Aqui vai ser a semana 1 e aqui vai ser a semana 2. Portanto, ó, vai ficar dessa forma aqui. Posto 1, posto 2, posto 3. Semana 1 e semana 2. O que que ele quer que a matriz C seja? Os valores médios arrecadados em cada um dos 3 postos por semana. É isso mesmo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Mas aí você pode pensar assim, o professor, se eu fizesse B a transposta vezes A transposta, o que que daria? B a transposta vezes A transposta daria o seguinte, ó. Deixa eu ajudar aqui. Vou usar o mesmo esquema, porque senão a live fica muito longa, né? Então, olha só. Então, como a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. B a transposta, então, aliás, A transposta vai ficar como? A linha vira coluna e a coluna vira linha. Então, aqui vai ficar posto 1, posto 2 e posto 3. E aqui vai ficar o etanol, gasolina e diesel. Tá? Então, quando você fizer a multiplicação, o que que você vai obter? Semana 1, semana 2. A quantidade de etanol vendida por semana, gasolina vendida por semana e diesel. Então, perceba que essas variáveis, ó, é como se elas descessem, tá bom? Então, é a quantidade de etanol, gasolina e diesel por semana. Por isso que a E é incorreta. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Quero saber de vocês. E aí? Vocês estão entendendo, gente? Fala para mim. Vamos para aquele restinho? Tá faltando? Faltando mais um restinho aí da teoria, né? Bora lá? Então vamos lá, hein? Opa! Restinho da teoria aqui. Olha só, o que é um determinante? Vamos falar um pouquinho de determinante. Determinante é um número associado a uma matriz. Os determinantes eles podem ser, por exemplo, 1 por 1. Como é representado um determinante? O determinante ele é representado por duas barrinhas, ó, só uma barra. Parece um módulo, então ó, o determinante de 5 é o próprio 5. O determinante da matriz menos 4 é o determinante de menos 4, vai ser menos 4. Cuidado que isso não é o módulo, hein, gente? Não é o módulo, e sim um determinante. Agora vem os determinantes de ordem 2. Quando é de ordem 1, é só repetir o número. E de ordem 2? Ordem 2 quer dizer que ele tem duas linhas e duas colunas. Com duas linhas e duas colunas, a gente pode fazer da seguinte maneira. Multiplica a diagonal, 13 vezes 3 vai dar 39. E para o outro lado, você multiplica e multiplica por menos. Então, vai ficar 10 vezes 2 dá 20, dá menos 20, então, aqui. Então, 39 menos 20 vai dar 19. Então, este seria o determinante de uma matriz 2 por 2. E uma 3 por 3, como é que a gente faz? Bom, a gente repete a primeira linha e a segunda linha. Olha lá, ó, repetir a primeira linha e a segunda linha. E aí a gente vai multiplicar na diagonal. Então, multiplicando, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 6 dá 12, então aqui dá mais 12. Menos 1 vezes 3 vezes 0, opa, 0 dá 0.
Para o outro lado é negativo. Então vai ficar menos com menos dá mais. 6 vezes 2, 12. Portanto, mais 12. 0. E 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Para cá, então, vai dar menos 12. Então dá para cancelar o mais 12 com menos 12. 12 mais 4 dá 16. Portanto, esse determinante é 16. Bora fazer uma questão. Essa é uma questão que mistura equação exponencial. Equação exponencial. Então vamos lá. Como a gente vai resolver essa questão que mistura equação exponencial? Ela vai misturar equação exponencial com determinante. Bora lá! Uou! Olha lá, tem aí a questão. Vamos resolver, vamos dar uma lida. Ó, mais uma questão da Cesgran-Rio, que é a banca que vai fazer a prova do Banco do Brasil, que fala o seguinte, ó. Considere a matriz quadrada 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 3. Esta matriz, ela é singular? Gente, o que é uma matriz singular? Parece que está faltando aqui um pedaço da teoria, hein? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Não. O exercício está errado. Peraí. Cara, tá faltando um exercício. Eita, ai. Gente, calma, nada que a gente não possa fazer agora. Vou lá, tá aí o exercício, ó. Agora vai. Não sei por que eu não coloquei ele aqui. Então esquece aquela, porque senão você não vai entender nada aquela por enquanto. Olha só, Fundação Cesgran-Rio do Banco do Brasil diz o seguinte, ó. Qual o valor de x dividido por y? Então o autor quer saber quanto vale x dividido por y, considerando o determinante da matriz A é nulo. O que é nulo? Nulo quer dizer igual a zero. Então, o determinante da matriz A é igual a zero. Então, vamos lá. Vamos reescrever o determinante da matriz A. Então, vai ficar 2 elevado a x. Aqui vai ficar meio elevado a 5 elevado a x. Aqui é 8 elevado a y. E aqui é meio elevado a y. Como a gente resolve isso? Basta a gente multiplicar, lembrando que esse determinante é zero. Então, a gente vai multiplicar em cruz. Então, vai ficar 2 elevado a x vezes meio elevado a y. Para o outro lado, lembrando que para o outro lado é negativo, menos 8 elevado a y vezes meio elevado a 5x. O 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então vai ficar assim, ó. Menos 2 elevado a 3y vezes 1 elevado a 5x dá 1 sobre 2 elevado a 5x. Tudo isso igual. Igual não, mais. Aqui é 2 elevado a x vezes 1 elevado a y dá 1. E 2 elevado a y dá 2 elevado a y. Tudo isso é igual a zero. Se eu passar esse cara para cá, ele vai ficar positivo. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Deixa eu colocar mais para cá que fica melhor. 2 elevado a x sobre 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 3x sobre 2 elevado a 5x. Aqui é 3y, né? Me enganei. Então, 2 elevado a 3y sobre 2 elevado a 5x. Aqui a gente pode conservar a base e subtrair os expoentes. 2 elevado a x menos y é igual a 2 elevado a 3y menos 5x. Quando as bases são iguais, eu posso cortar as bases. Eu corto as bases e continuo a resolução. Portanto, vai ficar x menos y é igual a 3y menos 5x.
Menos 5x passa para cá, vai ficar mais 5x, mais x dá 6x. Menos y passou para cá, vai ficar igual a 4y. O autor quer x sobre y. X sobre y, então, é igual a 4 dividido por 6. Não tem nas alternativas porque dá para simplificar. Simplificando vai dar 2/3. E 2/3 corresponde à alternativa C. Tudo bem? 2/3 corresponde à alternativa C. Beleza? O que vocês acharam dessa questão, gente? Fácil, médio ou difícil? Fala aí o que você achou. Vamos lá. Então, vamos finalizar aqui a matéria. Última parte da matéria, hoje eu fiz uma aula um pouquinho mais curta. Então, vamos lá, vamos terminar a matéria hoje. Aqui, beleza, foi. Então, continuando, a matriz inversa. Como a gente vai fazer a matriz inversa? Qual é o inverso do 2? O inverso do 2 é o meio, certo? Então, ó, uma outra interpretação seria: um número multiplicado pelo seu inverso resulta sempre em 1. Por exemplo, 2 vezes meio dá 1. Então, ó, o número pelo seu inverso. Então, a gente tem aqui o número pelo seu inverso vai dar 1. Fechou? Então, ó, como as matrizes, a matriz funciona do mesmo jeito, ou seja, um número, a matriz A vezes a sua inversa vai dar o número 1. E o número 1 nas matrizes é a matriz identidade. Por isso que ela chama matriz unidade ou matriz identidade. Então, o número 1 é a matriz identidade. Beleza, gente? Este seria o número 1. Bora lá, então. Vamos lá, vamos para o próximo aqui, ó. E a gente tem a matriz inversa vezes a matriz A também da identidade. Nesse caso, ela é comutativa, né? Em todos os outros ela não é, mas em alguns casos ela é comutativa, como no caso da inversa. Vamos embora! A matriz inversa. Qual é o inverso de 0? Não existe. Então não é toda matriz que dá para eu inverter. O que acontece? Para ser inversível, ela tem que ser não singular. E o que é uma matriz não singular? É aquela em que o determinante é diferente de 0. Portanto, ó, o determinante tem que ser diferente de 0. Se for igual a 0, a matriz será singular. Tá bom? Se o determinante for diferente de 0, existe a matriz inversa. Então, se o determinante for igual a 0, não existe a inversa. Lembra que o inverso de 0 não existe. Fechou? Bora lá! Olha só. Como é que a gente inverte uma matriz? A gente usa essa regrinha prática aqui, ó. A gente permuta os elementos da diagonal principal, troca o sinal da diagonal secundária e divide pelo determinante. Então, permuta os elementos da diagonal principal, troca o sinal da diagonal secundária e divide pelo determinante. PPSS dividido pelo determinante. Esta seria a matriz inversa. PPSS dividido pelo determinante. Vambora! Vamos fazer mais uma questão linda, maravilhosa! Olha só, cara! E tem mais gente aí. Deixa eu conversar com o pessoal um pouquinho. Olha só, o meu grande amigo Marcelo Luiz. Boa! Olá, Marcelo Luiz. Olha só o Santos Wiseman, né, meu grande amigo Santos Wiseman. Seja muito bem-vindo. Se você quer interagir com a gente, nós estamos ao vivo lá no YouTube. E lá você tem acesso a tudo aí que a gente tá falando. Então, bora lá. Vamos fazer aquela última questão? Vamos lá?
Já dei o clear, já foi. Vamos então para a última questão. Opa! Confundi. Aí, garoto! Olha só. A última questão também é uma questão da Cesgran Hill, que fala o seguinte, ó. Fala o seguinte. Considere a matriz. Essa matriz ela é singular. Para ser uma matriz singular, o que acontece? O determinante tem que ser igual a zero. Vamos ver se essa matriz tem o determinante igual a zero? Então, olha lá, ó. 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 3. A gente vai repetir, então, a primeira linha, que vai ser 1, 0, 2, vai repetir a segunda linha, que dá 0, 2, 1, e a gente vai multiplicar aqui. Se eu multiplicar, vai dar 6, 0, 0. Para o outro lado dá menos 8, lembrando que para cá é negativo, menos 1 e 0. 6 menos 9 vai dar menos 3. Portanto, menos 3. A matriz ela é singular? Não, porque para ser singular, o determinante tem que ser igual a zero. E deu menos 3. Tem determinante positivo? Não também. É igual à sua inversa? Bom, a gente viu que a matriz, para ser igual, para ser a inversa, tem que dar identidade. Se ela for, vamos supor que ela seja igual à inversa. Então, se eu pegar a primeira linha e a primeira coluna e multiplicar, tem que dar identidade, certo? Então, vamos ver, ó, se eu multiplicar a primeira linha com a primeira coluna, vai dar quanto? Aqui vai dar 5. Se está dando 5, quer dizer o quê? Que ela não é igual à sua inversa, falsa. Não tem inversa. Para não ter inversa, o determinante tem que ser igual a zero. Tem que ser uma matriz singular. Então, não tem inversa? Mentira, tem inversa. Ela é simétrica. O que é uma matriz simétrica? Uma matriz simétrica nada mais é do que uma matriz quando ela é igual à matriz transposta. Então, vamos ver se ela é igual à simétrica. A matriz A é 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 3. Vamos fazer a transposta? Como é que é a transposta? A linha vira coluna? A linha vira coluna. Então, 1, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 2, 1 e 2, 1, 3. 2, 1, 3. Quando a matriz for simétrica, acontece o seguinte, ó. Ela tem uma simetria em relação à diagonal principal, tá vendo, ó? Os elementos são sempre iguais. Quando os elementos são iguais em relação à diagonal principal, estou diante de uma matriz simétrica, portanto, é alternativa B. A gente tem também a matriz antissimétrica. Antissimétrica. O que é uma matriz antissimétrica? Uma matriz antissimétrica é quando A é igual a menos A transposta. Nesse caso aqui é uma matriz simétrica. E a matriz simétrica fala o quê? Que A é igual a A elevado à transposta. Beleza? Vamos ver aqui, vamos ver o pessoal falando. Fala, professor, mesmo com dificuldade, estou seguindo firme aqui. Meu amigo Anderson, eu te digo o seguinte, meu amigo. Deixa eu até mudar aqui. Anderson, eu te digo o seguinte. Cara, não tem, a gente tem que plantar, cara, pra gente colher. Sem esforço a gente não chega a lugar nenhum. Gente, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou me despedindo então. Vou me despedindo do pessoal do Instagram. Até mais, o pessoal do Instagram. Oi! E o pessoal do Facebook. Tem ali, o pessoal tá assistindo.
A Daiane Passos, parabéns, obrigado, Daiane. Vamos então encerrar o vídeo. Encerrou. E finalmente me despeço de todos vocês aqui. Gente, uma ótima noite, um ótimo descanso e tamo junto, tamo junto.